Vamos subindo esses corações aí, gente, para poder a live divulgar. Usa o aviãozinho para chamar o pessoal para a live, tá? A Chamara chama live. Eu não sei para onde eu olho agora. Não, não tem muito segredo, não. Você escolhe um dos dois, ou fala só para um, fala um do outro. E aí, professor? Muito bom. Deixa eu ver quem está aqui. Eu vou fazer a minha apresentação tradicional. Fala, Bena! Os alunos vão entrando aqui. Achei nós no Facebook também. Estamos aqui no Facebook. Sou Juarez, do campus Porto Velho Calama, do Instituto Federal de Rondônia. Como vocês sabem, o nosso programa, nosso projeto, né, Informando, IF Formando, vocês veem a logo lá do programa. Hoje nós temos uma convidada, como todas as nossas edições, a professora Fabiana, do campus Guajará-Mirim. O tema, né, da nossa live vai ser Educação Física na Escola, Corpo e Corporeidade. A Érica, oi Érica. A Érica é a frequentadora assídua das nossas lives, é aluna nossa do campus. Tá? E a gente, eu estou trazendo ela para uma estreia hoje da live. E aí ela vai ter a oportunidade de falar um pouquinho. A escolha do tema sempre é dos colegas convidados e a gente vai, com a nossa expertise, a nossa experiência, tentando colaborar um pouco com o transcorrer do assunto. Professora Fabiana, pode se apresentar, fique à vontade. Obrigada, Juarez. Meu nome é Fabiana, sou professora de Educação Física do IFRO, do campus Guajará-Mirim. No momento, devido à pandemia, eu estou em Paraná, que aqui é a minha residência, né? Mas, assim que passar isso tudo, eu volto para Guajará para continuidade das atividades, tá? E é isso, minha experiência que eu estou passando agora, ela se trata dessa temática, corpo e corporeidade, que é um tema que eu estou estudando na construção da minha pesquisa, né, do mestrado, e eu decidi compartilhar essa temática, essa experiência que eu tive até agora, muito pouco ainda o que eu estudei, mas compartilhar com vocês toda essa experiência que eu tive, que estou tendo nas leituras, e também compartilhar um pouco da minha experiência enquanto docente também. Beleza. O Lucas também pelo Facebook, sempre acompanhando também as nossas lives. Gente, um tema que eu estudei bastante sobre isso na faculdade, né? A minha faculdade fala, Diogo, a gente saiu de uma escola tecnicista que a gente trabalhava muito esporte, né? A escola nossa trabalhava muito esporte. E aí ele veio com um viés mais construtivista. Então o tema corpo e corporeidade era um tema que aparecia assim muito, né? Sempre os professores realmente da área mais humanística tentavam trabalhar isso para a gente ter essa consciência de corpo, de atividade, de desenvolvimento, principalmente na infância e na adolescência. Tá? A senhora Sim. pode discorrer sobre o assunto. Fique à vontade. Primeiro, eu vou falar um pouco da educação física na escola enquanto componente curricular, né? Inclusive, eu assisti um pouco da live passada com o professor Juliano, que ele falou sobre o trabalho como princípio educativo, e eu acredito que essa temática dará continuidade um pouco também, né? Porque ele abordou a dualidade do trabalho manual, trabalho intelectual, e eu vou continuar com essa dualidade, na verdade, falando sobre o corpo e mente, corpo e espírito, enfim, corpo e intelecto, que, na verdade, a corporeidade, tratar essa temática da corporeidade a partir da visão do sociólogo e antropólogo Davi Le Breton, que atualmente é o maior expoente, né, no que tange ao estudo do corpo, né, da corporeidade. Ele fala do corpo no âmbito antropólogo e sociólogo, mas dá para a gente trazer essa visão também para a educação física, porque tem uma parte bem interessante que ele fala,
em relação ao corpo supranumerário, né? Então, primeiro, a educação física no âmbito escolar, ela tem, qual o objetivo dela, né? É introduzir o discente na cultura corporal do movimento, né? Toda a disciplina, na verdade, vamos falar aqui componente curricular, que é uma questão que eu estou tentando me falar, mas componente curricular e não disciplina, porque, na verdade, todas as áreas do saber se constituem uma unidade, né? Não há pelo menos não deveria ter essa fragmentação, mas, infelizmente, não é o que a gente vê aí nas escolas, né? A gente vê o saber ainda muito fragmentado. Na verdade, se constitui uma unidade. Então, introduzir e integrar o estudante na cultura corporal do movimento, né? Essa cultura corporal do movimento que engloba jogos, esportes, danças, lutas, tudo isso, né? Onde entra o corpo e a corporeidade na educação física? Deixa eu só arrumar aqui. Aí. O corpo, ele é a nossa existência no mundo, ela é corporal, é isso que fala Davi Le Breton, né? Nossa existência, ela é corporal. E a nossa relação com o mundo, ela se dá através do movimento, né? E é justamente isso que a educação física visa trabalhar na escola, que é o objeto de estudo da educação física, que é o movimento humano, o movimento do corpo humano. Para tanto, acho que nós precisamos, né, conhecer esse corpo humano, esse corpo ao qual nós vamos trabalhar enquanto objeto de estudo, de pesquisa, né, objeto epistemológico da educação física. O professor João Batista Freire também, eu estou estudando bastante ele, que é um expoente da educação física no Brasil. Ele escreveu o livro Educação Física de Corpo Inteiro, é uma obra maravilhosa, principalmente para quem está trabalhando aí com crianças, ele traz uma explicação bem bacana. Então, nossa vivência, nossa experiência com o mundo, ela é corporal. E a nossa relação com o mundo, ela acontece através do movimento. Então, essa relação corporal com o mundo que Davi Le Breton designa como corporeidade, né? Essa relação corpo, indivíduo, mundo, né? Nós, enquanto profissionais da educação física, buscamos introduzir o aluno nessa cultura corporal do movimento. Mas Davi Le Breton, ele traz um fato bem interessante, que é essa dualidade, corpo e mente, que, infelizmente, faz com que as questões do intelecto sejam valorizadas e as questões corporais sejam desvalorizadas. Porque ele fala que, historicamente, corpo é associado à questão pecaminosa do ser humano, né? A questão que leva o ser humano ao erro. Já o intelecto, o espírito, é a coisa boa do ser humano. Isso ficou historicamente estabelecido, principalmente depois da anatomização do corpo humano. Davi Le Breton fala que a partir dos estudos anatômicos é que a questão da individualização e essa divisão de corpo e mente, ela acontece. E principalmente o fator da individualização. Le Breton, ele diz que nas comunidades tradicionais, nas comunidades que têm esse sentido mesmo de comunitário, o corpo, ele não se distingue do cosmos, da natureza e da comunidade na qual ele está inserido. Então, eu não sei aqui para onde eu olho, mas estou tentando olhar para os dois. Então, Le Breton diz que esse sentido de pertencimento ao cosmos, à natureza e à comunidade na qual o indivíduo está inserido, ele foi se perdendo, né, devido a esse fator de individualização que ele coloca, que os estudos anatômicos, a partir de Andreas Vesalius, que é considerado o pai da anatomia, foi um marco bem interessante e importante nesse fator de individualização do corpo do ser humano, onde ele se desvinculou do cosmos, da natureza e da comunidade na qual ele está inserido, e ele só pensa em si, né?
ele se individualizou, ele criou uma fronteira, uma barreira com esse cosmo, natureza e comunidade. David Le Breton, ele é um antropólogo e sociólogo francês, como eu já disse. Ele viveu um tempo no Brasil e eu estava vendo uma entrevista dele esses dias, ele falando que ele era muito infeliz com o corpo dele, né, enquanto jovem, que ele tinha uma infelicidade incrível com o corpo dele, por isso que ele começou a escrever sobre o corpo e a falar sobre o corpo, né. Então, esse fato, eu acho interessante trazer também, que a partir da sua inquietação, da sua infelicidade de compreender o corpo, que David Le Breton começou a estudar o corpo, e hoje, simplesmente, é o maior estudioso no que tange essa temática. Essa questão da anatomização, estudos anatômicos do corpo, ela começou no século XVI, né? Como eu disse, a partir de Andrés Vesalius, com o objetivo de compreender o funcionamento do corpo humano. Isso é o objetivo da anatomia, né? E David Le Breton, como eu já disse, coloca isso como um fator primordial para a separação do homem com a natureza, com o cosmos, tá? Só que David Le Breton, ele coloca que essa dualidade, essa individualização do corpo, essa fronteira, ela foi acirrada ainda mais a partir de Descartes. Descartes foi outro pensador, fundamental para o fortalecimento dessa dualidade, corpo e mente. Descartes, ele via o corpo como uma coisa e o intelecto, a mente, o espírito como outra coisa, né? E, na verdade, o que nós reproduzimos na sociedade atual é isso. É uma divisão entre corpo e mente, corpo e espírito. Nós compreendemos hoje que nós temos um corpo material que é incumbido de um espírito, né? Essa é a visão ocidental, cartesiana, que nós temos de corpo atualmente. E David Le Breton vem justamente falar que isso não acontece. Nós somos parte da natureza, nós somos parte do cosmos, nós não deveríamos nos ver dessa maneira, como pessoas individuais, como criarmos fronteiras diante do próximo, diante da natureza, né? E David Le Breton também coloca que esse fator da individualização, que Durkheim também fala, né, do fator de individualização, e Durkheim simplesmente, que é considerado o pai da sociologia, né, fala também desse fator de individualização, que é a separação do corpo, do espírito, da individualização do ser humano. Então, a partir de Andrés Vesalius, no século XVI, e de Descartes, no século XVII, essa visão pragmática corpo-mente ficou estabelecida, principalmente nas sociedades ocidentais, né? E essa visão que temos atualmente. O ator social, ou seja, eu, Juarez, você que está assistindo, nós pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao cosmos, à natureza, e eu acho interessante trazer um exemplo aqui, que Le Breton citou no livro, tá, ok. Então, Le Breton fala que nós somos atores sociais, pertencemos ao cosmos, à natureza e à comunidade na qual estamos inseridos, né? E devemos ser compreendidos nessa totalidade, né? Nessa relação recíproca com a natureza, né? Nós somos parte da natureza, e hoje, infelizmente, o que a gente vê parece que não é o que a gente tem nessa visão moderna, né? Parece que hoje nós estamos em guerra com a natureza, sendo que nós somos parte dessa natureza, né? Nesse sentido, David Le Breton fala que o corpo, ele é uma construção cultural e social,
né, o homem e a mulher, o ator social, ele é uma construção social e cultural, né, tudo que nós somos, o que nós sabemos, enfim, foi construído historicamente, é claro. Nesse sentido, o Le Breton, ele coloca que esse fator de individualização, essa quebra de pertencimento do ser humano, do ator social à natureza e ao cosmos, esse fator de individualização que foi estabelecida por Andreas Vesalius e por Descartes, ele traz sérias consequências, né? Porque hoje em dia o ser humano, ele quer legitimar esse corpo, né? Ele quer se adequar às exigências, ele não encontra. Oi. Então, como eu estava dizendo, na visão desse sociólogo, antropólogo francês, o corpo perdeu a sua conexão com o mundo, com o cosmos, tudo isso, né? Levou ao fator de individualização. E hoje nós somos indivíduos muito individualistas mesmo, né? Nós podemos ver isso nas várias esferas aí. Então, hoje em dia, Le Breton coloca que, inclusive, esse fator de rompimento com a natureza, com o cosmos, com a comunidade, ele traz sérios problemas de ordem psicológica, de ordem social, porque a gente perdeu a essência da questão da vivência em comunidade, de pertencimento do mundo, né? Ele traz isso como um fator muito grave. Então, hoje em dia, os indivíduos que são individualistas, que criaram essa fronteira, que não se veem como pertencentes de uma comunidade, que não se veem como pessoas, atores sociais pertencentes a uma natureza, ao cosmos, que é tudo, né, cosmos, tá, que esse fator, né, de individualização, de separação, levou a uma espécie de alter ego. O que é esse alter ego? Uma espécie de outro eu. A pessoa, ela acredita que o corpo na qual esse espírito dela, esse intelecto dela está, não pertence a ela, né? Isso é muito grave, né? Porque a pessoa não se vê nesse corpo, né? Na qual, esse corpo material, né? Ela não se vê como um todo. Isso é muito grave. Davi Breton aqui coloca que as pessoas buscam legitimar esse corpo por meio da estética, isso gera distúrbios, isso gera depressão, isso gera questões de bulimia, enfim, porque a pessoa não consegue ter essa visão completa de pertencimento à natureza e ao cosmos, ela é individualista. Então, ele fala que, voltando à questão lá da anatomização do corpo humano, né, onde Andreas Vesalius buscava compreender o corpo a partir de estudos anatômicos, né, de dissecações, de cortar o corpo e ver como o corpo é por dentro. Ele falou que isso é um fator muito grave, porque hoje, o que nos leva hoje a falar o seguinte, que eu tenho um rim, eu tenho um fígado, né? Na verdade, ele fala que não deveríamos falar assim, deveríamos falar, eu sou um rim, eu sou um fígado, né? Eu sou um órgão, eu não tenho, eu sou. Então, assim, essa falta de compreensão hoje em dia, de pertencimento, é algo muito grave, né? E é isso que ele coloca, que o corpo e a corporeidade, nesse sentido, que compõe nossa relação com o mundo, ela está, infelizmente, na sociedade odierna, está numa situação bem grave, numa situação que nós devemos trazer mudanças. Nesse sentido, a disciplina de educação física se constitui, né, o componente curricular de educação física se constitui como uma área do conhecimento extremamente importante, porque a educação física se ocupa do movimento do corpo humano enquanto objeto de estudo, como eu já falei. Então, a educação física pode e deve trabalhar essa questão do corpo, da corporeidade, e proporcionar essa construção de conhecimento de modo que o ser humano possa compreender, de modo que os discentes possam compreender esse pertencimento à natureza, ao cosmos e à comunidade na qual está inserido, né? Nós não podemos, nesse sentido, Freire também fala da importância de realizarmos atividades que estejam de acordo com a realidade dos discentes, né?
de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade, porque não adianta a gente ficar aqui simplesmente trazermos conteúdos lá da Europa, conteúdos da França, e aplicarmos aqui nossa realidade diferente, até mesmo dentro do estado de Rondônia, há realidades muito diferentes, né? Aqui em Paraná é de um jeito, Guajará, eu quando fui para Guajará tive que me adaptar, que lá coisas que lá tem aqui não tem, e vice-versa, e a cultura, né, que é muito diferente, as tradições, enfim, essa questão de compreender a corporeidade, a educação física, o corpo em sua totalidade, que, gente, não há essa divisão corpo e mente, nós somos um ser único, né? Infelizmente, a escola ainda corrobora para essas dualidades, corpo e mente, o que dificulta a compreensão do ser humano em sua totalidade, né? Não é corpo e mente, é uma unidade, né? Assim como o trabalho intelectual e o trabalho manual se constitui uma unidade, né? E enquanto a gente não superar esses vieses ideais cartesianos, né, a gente não que coloca o corpo humano como uma máquina, como algo que parece que é só trocar uma peça e ele volta a funcionar, não é bem assim, né? Tudo, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, assim como diz Descartes, que ele faz essa divisão, que, na verdade, Le Breton coloca aqui, não há essa divisão, somos seres constituídos de corpo, mente, tudo se constitui como uma unidade. Isso. Eu estava falando que, só resumindo rapidamente o que eu falei, porque eu acho que eles perderam muita coisa, Le Breton coloca que essa divisão corpo e mente, corpo e espírito, ela surgiu principalmente ali no século XVI, XVII, principalmente com a anatomização do corpo humano, os estudos em anatomia do corpo humano, né, que onde Andreas Vesalius, que é considerado o pai da anatomia, ele fazia dissecações, abria o corpo para ver o que tem ali dentro, como funcionava esse corpo. E Le Breton considera que isso foi um fator de rompimento do ser humano com o cosmos, com a natureza e com a comunidade na qual está inserido, e isso levou ao fator de individualização do corpo humano. Outro pensamento que contribui para essa dualidade, corpo e mente, corpo e espírito, corpo e intelecto, vem de Descartes, onde Descartes ele diz que o corpo era o imbuído de um espírito, e o corpo era das coisas pecaminosas, e o espírito era das coisas santificadoras. Então, diante disso, Le Breton coloca que essa divisão, corpo, mente, como já disse, ela deve, claro que ela está impregnada na sociedade moderna. Nesse sentido, a disciplina de educação física tem um importante papel, assim como já havia falado, que a educação física justamente se ocupa do corpo, movimento enquanto objeto de estudo, enquanto objeto pedagógico, de estudo e de ensino. Então, nesse sentido, nós vamos agora voltar para a educação física, né? Educação física, historicamente, foi desenvolvida, né, por diversas abordagens. Então, a educação física, a partir voltando à raciocínio que eu estava, né, foi desenvolvida e ainda é desenvolvida de acordo com algumas abordagens, né? Podemos citar a abordagem militarista e higienista, que predominou ali nas décadas de 70, 80, né? Inclusive, na década de 80, a educação física passou por uma crise, né? Devido a essa questão, qual a identidade desse componente curricular, né? Então, a educação física, ela traz conhecimentos da biologia, da medicina, de diversas áreas do conhecimento. E nesse sentido, a educação física entrou em crise, né? Porque ela não sabia qual é o seu papel na escola. E eu acredito que Le Breton, ele traz essa resposta para a gente. Quando ele fala dessa questão do corpo e dessa divisão que ficou estabelecida na sociedade odierna e que devemos plantar a sementinha aí para que haja a compreensão da totalidade
do ser humano, como uma unidade de corpo e mente, não como uma separação, assim como na visão cartesiana e de Andrés Versalius, né, que somos seres completos, nós somos seres fragmentados. E acredito que essa questão também vai de encontro, como eu disse no início, ao que o Juliano falou na última apresentação, né, nas dualidades, que nossa vida é uma eterna dualidade, né, é o bem e o mal, é o manual intelectual, é o corpo e a mente. E nesse sentido, a gente vê que a educação física atualmente passa por essa reformulação, né? Não é só treinamento. Hoje em dia, educação física não é professor, não vai lá e joga uma bola para o aluno. Ele tenta trabalhar esses diversos conhecimentos construídos historicamente, por meio da cultura corporal do movimento, que são os jogos, as brincadeiras, a dança, a ginástica, todos os movimentos construídos culturalmente pela sociedade. A educação física tenta trazer isso, né, para as aulas, para a construção do conhecimento desses docentes. Então, a educação física tem como função contribuir grandemente aí para a superação dessas dualidades, assim como no trabalho, no manual intelectual, dessa superação do corpo e mente, corpo e intelecto. Nesse sentido, a educação física também, por historicamente o corpo ser considerado a questão pecaminosa do homem e a mente, intelecto, a questão santificadora, a educação física acaba que por muitos anos foi, e infelizmente ainda às vezes é, considerada uma disciplina que não é importante no contexto escolar. Ela é marginalizada, ela é deixada de lado, inclusive quando foi se fazer aí a BNCC, né, uma reformulação aí das legislações educacionais, quiseram tirar a educação física de como sendo conteúdo obrigatório, deixando o conteúdo uma disciplina, um componente curricular facultativo. Isso é um absurdo, né? Como diz Freire, é a única disciplina que ainda proporciona ao aluno viver a sua liberdade, não fica dentro lá da sala, naquelas 4 paredes, sentado quietinho, né, sem falar nada. Isso aí é uma visão de educação que já não cabe nos dias atuais. E a educação física vem contribuir com essa questão. Na realidade, eu tenho uma visão de educação física, assim, eu tenho não, né? A gente enxerga a educação física dentro de um espectro onde ela assume uma importância muito grande, porque você tem as outras disciplinas, como matemática, como química, como física, todas vindo, um dos nossos objetos de trabalho são os jogos, né? É o esporte. Isso. Aí quando você olha para a matemática, ela fazendo assim, Olimpíada Nacional de Matemática, aí você quer me dizer que a educação física não tem importância, né? As pessoas querem dizer, né? Alguns grandes pensadores de uma dialética diferenciada, né? E ao mesmo tempo, hoje, nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, é um dos grandes assuntos. Um dos grandes assuntos instaurados é a saúde do cidadão, que ele é hipertenso, que ele é obeso, é sobre ansiedade, é sobre depressão, né? Exatamente. E a educação física, ela contribui para nesse momento. Isso. Outro fator que eu acho interessante trazer aqui, que esse autor, que é da Ville Breton, fala, ele denomina como corpo supranumerário, que é aquele corpo que ele diz que no período neolítico, lá, né, nos nossos primórdios, o homem se movimentava muito, né? O homem tinha que se movimentar, tinha que caçar, enfim, tinha para sobrevivência, para tudo, né? O movimento era imprescindível. Hoje em dia, o que nós vemos? Que o cansaço físico, ele está perdendo lugar para o cansaço do estresse, né? Podemos dizer assim, o cansaço intelectual. As pessoas hoje em dia, eu estou aqui sentada no meu sofá, eu quero ligar a televisão, não preciso nem me levantar do sofá, é só pegar um controle e ligar. Então, ele coloca isso como um fator que tira essa questão do pertencimento do ser humano ao mundo, que as novas tecnologias, elas estão, digamos assim, suprimindo essa relação do ser humano com o mundo, que acontece através do corpo
em movimento, né? Então, Le Breton também traz essa reflexão muito importante. Então, os elementos básicos, como andar, correr, nadar, dançar, esses movimentos eram normais para os nossos antepassados aí, né? E hoje em dia, nós nos deparamos com crianças que ficam o dia inteiro na frente de um celular, com adolescentes que ficam o dia inteiro no celular, e que pouco se movimentam. Isso é um fator muito preocupante, na minha visão, e também o autor que eu estou falando, que eu estou abordando, porque traz corta esse laço de vivência, de relação com o mundo, do ser humano com o mundo. A educação física tem sim, um papel extremamente importante no que diz respeito digamos assim, a restabelecer esse laço, corpo e mente, corpo e intelecto. Na verdade, a educação física contribui grandemente para o desenvolvimento intelectual, como disse o professor Freire, eu assisti uma live dele essa semana, a educação física não existe para educar corpos, existe para educar pessoas, né? Então, já foi o tempo que a educação física era vista como uma disciplina que educava corpos de pessoas que faziam várias flexões, chinelo e não sei o quê. Hoje em dia, estamos aqui para contribuir grandemente com o processo de ensino-aprendizagem para uma educação significativa. Verdade. Muito bom, professora. Essa abordagem, a forma com que a senhora conduziu, interessante levar. Hoje, a nossa educação física é muito mais significativa. E uma das coisas que muitas pessoas não têm acesso, às vezes, da informação da nossa área, é que a importância da educação física escolar, do movimento dentro da escola, da formalização desse movimento, porque é através desse movimento que começa na escola, é que ele pode, e muitas pesquisas vêm demonstrando, se tornar um indivíduo mais ativo na vida adulta dele. Aquele indivíduo que não começa a educação física na fase escolar, quando chegar na vida adulta, ele terá muita dificuldade para aderir também à prática do exercício físico. Exatamente. Várias pesquisas dizem isso, né? Inclusive, estava esse dia conversando com uma colega sobre as minhas angústias sobre esse período de ensino remoto, né? Porque só nós, professores de educação física, sabemos da importância da prática, da aula prática, né? Do movimento em si, né? Sem essa dicotomia de teoria e prática, porque, na verdade, não há essa separação, né? A teoria e prática também se constitui uma unidade. Mas durante as aulas práticas, durante a prática de um esporte, de um jogo, de uma brincadeira, nós podemos ver esse estreitamento de laços entre os alunos, né? As relações estabelecidas, a interação, né? O sentido de negociação, o desentendimento que acontece, que eles logo se entendem ali. Então, tudo isso é muito importante para a vida adulta desse aluno, ele vai saber lidar com diversas situações. Então, as aulas práticas, né, o jogo, a brincadeira, o esporte, enfim, todos os movimentos da cultura corporal aí contribuem grandemente para essa relação entre os atores sociais, entre os alunos. Eles constituem laços muito importantes nessas práticas corporais, né? Isso é muito importante. E nesse momento também, uma das coisas ruins desse momento é que a gente vem perdendo esse contato com os alunos para poder, e a gente não consegue estar com todos, né? E acaba a gente perdendo alguns momentos importantes, como nossos jogos internos, que para eles é muito importante e muito interessante, né? Um momento de convívio, um momento de interação, um momento de congraçamento. Nós estamos chegando agora perto da época que seria o nosso arraial, né? Exatamente. Vocês tiveram arraial no passado? Tivemos, e foi maravilhoso. Fenomenal. A Andressa está na área aí. Isso. E aí, Andressa? Voltando a essa questão, né, você falou da dificuldade, né, de estreitar laços. Eu estava agora
essa semana passada, postando notas dos meus alunos dos primeiros anos. E assim, eu me senti muito triste porque eu estava postando nota para um aluno que eu não sabia quem era. Né? Eu estava lá, eu vi aquele nome, eu falei, gente, quem é esse aluno? Eu não tive a oportunidade de conhecê-los, né? Nós tivemos aí um mês e pouco de aula, não deu tempo de conhecer esse aluno, estabelecer laços, de estreitar relações, né? Foi muito abrupta a maneira como aconteceu. Por isso que eu defendo veementemente essa interação presencial. É claro que estamos num período atípico, que se faz necessária atividade remota, mas, gente, eu acredito que isso só vem a reforçar a importância das atividades presenciais, da interação presencial entre o professor e o discente, e entre os discentes também, que essas interações proporcionam vivências inerentes para a vida, não é somente para a construção de conhecimento escolar, é para a vida. Esses alunos, eles, infelizmente, estamos nesse momento que esses alunos estão perdendo aí alguns aspectos importantes para a construção desse conhecimento poderoso para a vida deles, né? É a construção do conhecimento e a construção de ser humano que ele vem a ser também, né? E esse é um dos aspectos importantes que a gente está perdendo. Exatamente. Essa formação humana, né, que a educação também se propõe, claro, eu acho que é o objetivo fundamental. Antes do aluno, eu acredito que antes do aluno saber fazer qualquer coisa, uma operação ali básica da matemática, chutar uma bola, ele deve ter essa formação humana, né? E essa interação presencial contribui grandemente para isso. Oi, Andressa, olha que legal. Aline também. Também, o pessoal está aí, sempre curtindo. A minha internet não ajudou muito, mas estamos aqui. Hoje vai brincar comigo. Depois eu vou baixar para o YouTube, aí eu mando o link para você também, tá? Okay. Eu coloco na playlist do projeto Me Formando e coloco dentro do meu canal. E aí eu distribuo para os alunos, coloco lá no lado para aqueles que não conseguiram. Infelizmente. Agora, infelizmente, hoje o Instagram derrubou geral. Aí, remetendo à educação integrada, né, a formação integrada que os institutos federais eles se propõem, a educação física tem, voltando a falar dessa questão do corpo, da corporeidade, na qual eu já explanei, principalmente a partir de Davi Le Breton, um livro muito bacana dele, é a questão do Antropologia do Corpo e Modernidade, onde ele aborda, é um livro que eu me embasei bastante para minha escrita, e vou me embasar ainda, né, porque eu estou no processo ainda de pesquisa e tudo, e é um livro que traz bastante essa questão da interação, da unidade entre corpo e mente, né, e esse exemplo que Davi Le Breton trouxe de uma sociedade comunitária que chama-se a Sociedade Kanak, é uma sociedade que vive muito longe dessa modernidade na qual estamos inseridos, uma sociedade que vive distante de todo o acesso a essa tecnologia. Essa sociedade, ela tem essa compreensão. Isso foi a partir de uma pesquisa de um antropólogo, eu me esqueci agora o nome do antropólogo que realizou, mas Davi Le Breton cita essa questão, que eles têm essa compreensão de pertencimento à natureza, ao cosmos, né, e à comunidade na qual eles estão inseridos. O indivíduo não se distingue do outro, não tem esse fator de individualização, eles constituem um grupo, uma comunidade, ninguém é diferente de ninguém. É claro que nós temos fisionomias, cada um, né, tem a sua fisionomia, o que o distingue, de certa maneira, mas nas sociedades comunitárias, nas sociedades tradicionais, não havia esse fator de individualização do corpo, né, e é isso que Davi Le Breton traz como um problema muito sério na sociedade atual. Estamos perdendo essa relação com o cosmos, com a natureza, e com a comunidade na qual estamos inseridos. Isso como eu já disse, é um fator muito perigoso.
Tanto é que nós vemos aí nesse sistema capitalista que, a meu ver, é um pouco predador, né, a falta de respeito com a natureza. Essa questão da pandemia que nós estamos vivendo hoje é uma falta de respeito com a natureza, né? O ser humano não sabe viver em harmonia com a natureza, com a comunidade. O ser humano destrói a natureza, né? Ele tem ali É claro que isso serve para uma outra reflexão em outro momento, é uma reflexão bem profunda, né? Mas diversas pesquisas demonstram, né? A questão, vamos pegar, por exemplo, a questão de alimentos. Diversas pesquisas demonstram que no mundo há desperdício de alimento que poderia alimentar as pessoas que passam fome, né? Então, trazendo essa questão da relação homem-natureza, a gente não precisaria degradar mais a natureza para plantios, por exemplo. A gente já tem o suficiente, né? Então, assim, mas o que a gente vê hoje não é isso, né? A gente perdeu essa conexão com a natureza e a gente não a respeita mais. E Le Breton traz que essa fronteira, esse fator de individualização, essa perca de pertencimento à natureza é um fator crucial para essas questões. É claro que tem outros fatores que interferem, mas esse é também um dos fatores muito interessantes que o autor traz. Essa formação integrada que o Instituto Federal ele desenvolve, ou pelo menos quer desenvolver, é fundamental, porque, na verdade, essa formação integrada, realmente, ela quer ser uma unidade, né? Não quer ser uma formação fragmentada, onde a química fica na sua caixinha, a educação física fica na sua caixinha, só jogando, correndo ali, a sociologia lá. Esses conhecimentos historicamente construídos e que a sociedade julgou necessário estar hoje no ambiente escolar, isso constitui uma unidade, né? E por isso que quando os alunos eles saem da escola, eles se deparam, eles levam um choque, porque na escola é tudo numa caixinha. E quando eles saem da escola, não é tudo numa caixinha, é tudo, constitui-se uma unidade, né? Tem sociologia na educação física, tem matemática na educação física, tem educação física na matemática, então tudo se constitui uma unidade, né? E nesse sentido, essa formação integral, essa escola unitária, proposta por Vance, Marx, enfim, ela vem a trazer esses fatores, né, de formação sem ser dentro dessas caixinhas, né? Mas isso é uma questão que eu acredito que nós, Instituto Federal, já estamos começando a quebrar essa barreira. Ainda falta muita coisa, mas já estamos aí, já plantamos uma sementinha. E superar essas dualidades é fundamental para a quebra desses estigmas, dessas dualidades que se constituem atualmente na sociedade, entre elas, corpo e mente, né, que eu abordei aqui. Então, deixo aqui como sugestão de leitura para quem tiver interesse em se aprofundar esse livro de Le Breton, que é um livro muito interessante. Outro livro interessante desse autor é Sociologia do Corpo, onde ele aborda também, ele fala que o corpo é o roteiro semântico da relação do ser humano com o mundo, né? Então, ele traz várias reflexões, que dentro da educação física, essas reflexões são muito importantes para compreendermos o corpo em sua totalidade, não somente uma máquina a ser treinada. É claro que o treinamento, o esporte de alto rendimento, hoje em dia faz parte da educação física também, né? Mas dentro da educação física escolar, não é o que diversos autores colocam como o ideal. Aí a gente fala, estamos abordando aqui a educação física escolar, né? Aí falando de treinamento, aí esporte de rendimento, aí já é uma outra questão, né? Mas o ideal dentro do pensamento desse autor francês, que atualmente é o maior nome do estudo do corpo, né, é que, trazendo as reflexões dele para a educação física, é que haja uma apropriação crítica do movimento, né, da cultura corporal do movimento, de modo que os discentes, que os alunos,
eles se apropriem de maneira crítica da cultura corporal do movimento, historicamente construída, que eles possam agir, a partir desses conhecimentos, agir na sociedade na qual eles estão inseridos, e possam transformar essa realidade na qual ele está inserido, né? Agir e atuar sobre essa realidade na qual ele está inserido. Então, estabelecer essa unidade, essa integração é essencial, assim como superar outras diversas dualidades que nós temos aí e que é imprescindível. Então, a educação física tem muito a colaborar nesse sentido, né? Com certeza. Tem muitas pesquisas, tem muitos pensadores, né? Tem muitos professores que podem colaborar. É sempre importante que nós estejamos presentes nos conselhos da escola, do instituto, né? Em todos os momentos de decidir alguma coisa dentro da educação como um todo, educação integral, educação integrada do aluno, tem que ter um professor de educação física, porque ele vai conseguir dar essa visão também, essa dimensão, ou essas dimensões do corpo, né? Exatamente. Não é só uma, são várias dimensões que a corporeidade aborda. Exatamente. Não trabalhar o corpo na perspectiva biológica, ou na perspectiva, enfim, trabalhar o corpo na sua totalidade, né? Corpo e mente constituído numa unidade. E aí, a educação física, falando da nossa realidade, que nós trabalhamos com alunos do ensino médio, né? Trazendo realmente o jogo, a dança, e você falou uma coisa bem interessante, que são os jogos. Os jogos, gente, os meninos, eles me mandam mensagem direto, perguntando, professora, não vai ter os jogos? Isso, Aline, Adeus ao Corpo, do Le Breton, é uma leitura que eu ainda não fiz. Eu li Sociologia do Corpo e Antropologia do Corpo e Modernidade. Eu ainda não li, não tive tempo de ler esse outro livro. Na verdade, esse autor tem vários livros que abordam o corpo e a corporeidade como temática, é maravilhoso. Vou me aprofundar muito mais nessas leituras. Em relação aos jogos, né, você falou aí que realmente os alunos sentem muita falta, porque pelos jogos, além de eles terem a experiência social, né, claro, de interação, de conhecer novas pessoas, eles têm ali a questão da competição, eles têm a questão de saber perder, de lidar com o saber ganhar também. Então, essas competições escolares, elas são também extremamente educativas. E é uma pena, né, que esse ano esses alunos, infelizmente os alunos dos terceiros anos, né, que vai ser o último ano deles, eles não vão poder participar. É uma pena. E eu tenho aí um time, por exemplo, de futebol, que a maioria dos alunos são do terceiro ano, de futsal, e eles lamentaram muito esse ano não ter os jogos, porque eles gostariam muito de participar, inclusive eles perguntam direto, e eu já falei, gente, esse ano, infelizmente, não tem mais o que fazer, né? Então, eles vão perder, é claro que essa formação é necessária, esse ensino remoto é necessário nesse momento, mas a gente sabe que vai ficar uma lacuna, né? Eu acho que nós sabemos que vai ficar essa lacuna, infelizmente. Mas vamos torcer para que isso passe logo, né? E eu acho que o primeiro desafio e o primeiro momento dos jogos, o mais importante, é o momento da participação. Principalmente para os alunos de primeiro ano, né? Quando eles chegam na escola e a gente fica... E os outros colegas primeiro ficam, vem, não vem. Aí você tem os alunos de segundo ano. Aqueles que não participaram no primeiro ano acabam fazendo assim, não vou participar de novo. Não, esse ano eu vou participar. Né? É impressionante. Exatamente. Quanto que a capacidade de mobilização que esses jogos conseguem trazer eles a fazer. O desafio que eles têm com o próprio corpo. Né? É um desafio enorme. Eles nunca tiveram a necessidade de dizer assim, eu vou fazer uma corrida no máximo da minha velocidade. Isso. Eu vou ter que correr durante 10 minutos. É um desafio muito grande. Muitos deles nunca fizeram esse tipo de coisa. Exatamente. O autoconhecimento, né? Esse é o momento de conhecer as capacidades. Exatamente. Conhecer as suas capacidades
físicas, enfim, estabelecer laços, né? Muitos deles não sabem como funciona a questão das competições, de regras, eles aprendem bastante também em relação a isso. Então, os jogos escolares são extremamente importantes na construção desses laços, né? É claro que diversos fatores aí atuam, né, por exemplo, eu tenho uma dificuldade lá em Guajará, acho que todo mundo sabe, da questão do espaço do treinamento, né, isso acaba prejudicando um pouco o nosso treinamento, mas isso não diminui nada o ímpeto dos alunos, a vontade de ir, a vontade de participar dos jogos, eles sempre vão com muita vontade e sempre vão com o intuito de fazerem o melhor, né, e eles amam, né? Eu nunca vi um aluno reclamar dos jogos. Eu nunca tive isso. Não, professor, nunca mais eu vou em jogo, nunca mais. Eu nunca ouvi isso. Apesar que a minha experiência tem 3 anos só na educação, mas esse fator eu nunca escutei. Não sei se você já escutou de algum aluno aí. Só quando tem treta com um colega da sala, que às vezes o próprio colega da sala fala assim, mas tu não pegou aquela bola. E às vezes, aí aquilo causou a derrota do time, e aí ele fala assim, nunca mais eu vou participar, mas é só momentâneo, porque o todo dos jogos, né, tem um papel muito importante na mente dele. Exatamente, inclusive essas discussões que eles estabelecem também são muito importantes para a vida, né? Porque a gente pensa direto na vida, a gente não vai escolher nosso companheiro de trabalho, a gente não vai escolher. Então, a gente vai ter divergência, a gente vai ter que lidar com essa divergência. Então, tudo isso colabora para a formação humana desse indivíduo, né? Os jogos, eles são maravilhosos nesse sentido. É uma pena a gente ter que escolher uns poucos, né, para participarem, a gente não poder levar todos os alunos, né? Temos que fazer uma seleção. Não, e esse ano, na pauta de jogos, né, eu comecei agora na disciplina, foi feita uma proposta da educação física para a gente fazer uma gincana deles. Inclusive, eles avaliarem essas lives que a gente está fazendo, eles recebem um formulário lá no ambiente virtual de aprendizagem para fazer a avaliação, e isso vale pontuação para disputa entre as salas, né? Ainda estamos fazendo um piloto, porque a gente sabe que oportunidades disso acontecer pode ser que aconteça novamente, né? Sim, é imprescindível essas experiências para os alunos, né? E realmente, eu ainda hoje estava pensando se as atividades presenciais voltarem, né? Assim que voltarem, eu acho que a educação vai ter um papel importante nessa volta. Porque, gente, você vai pegar, colocar os alunos dentro da sala e continuar com o conteúdo como se nada tivesse acontecido. Acho que deve ter um momento de confraternização, um momento deles interagirem ali, né? Então, acho que, nesse sentido, nós poderíamos iniciar as aulas presenciais com alguma coisa nesse sentido, uma gincana, brincadeiras, jogos, até para deixar o ambiente um pouco mais leve, né? Nós temos pessoas, lá em Guajará está um pouco complicado, alunos que perdeu a mãe, né? Aluno que perdeu o parente. Então, a gente não pode simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. A gente tem que fazer com que esse aluno ele se sinta acolhido novamente na instituição, né? Sinta que a instituição se preocupa com ele, né? Sim, com certeza. Fabiana, nós temos mais 5 minutinhos, professora. Sim. Só uma coisa que eu gostaria até de falar e que passou batido, né? É a questão simbólica que também o autor ele aborda, né? Que o que difere o ser humano, né, dos outros animais é a questão de produzir símbolos, né? A representação mental das nossas ações. Isso também é algo imprescindível que a educação física também desenvolve, né? Essa questão do imaginário, principalmente ali nas séries iniciais, né? E por que não nós, no ensino médio, também não trabalharmos nessa questão do imaginário, da fantasia, né? É uma questão que, claro, fica muito mais na primeira infância, né? Isso é óbvio, e é imprescindível. O professor Freire fala muito isso, de trabalharmos a questão simbólica, de imaginação, de fantasia, é muito importante, mas não podemos também perder isso
os alunos são adolescentes, mas eu não quero saber mais disso, de fantasiar, de brincar dessas questões, né? Então, talvez a gente pudesse trazer mais essa questão dos símbolos, da fantasia, da imaginação também para as aulas. Eu acho que é um fator também bem interessante de colaborarmos com essa formação realmente integrada. Sim, com certeza. A senhora quer dar tchau para alguém? Bom, não, tô brincando. Gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Ficou um pouco atravessado ali no começo, por causa da internet, peço desculpa. Pela manhã eu tive um problema com a internet, mas achei que já tinha se estabelecido, até porque eu não mexi muito no celular depois disso. Achei que a internet tinha se normalizado, mas eu vi que não. Peço desculpa por esse imprevisto. E eu gostei muito. Foi a minha primeira live. Nunca tinha feito live na vida, gente. Então, assim, gostei. Muito bom. A senhora deu uma aula, né? Não foi como eu gostaria, ainda fiquei um pouco nervosa, minha primeira live. Então, mas isso aí a senhora vai aprendendo, é só a primeira, né? É só a primeira. Espero contribuir aí com outras temáticas, e depois que acabar esse ciclo, que o Juarez está convidando todos os professores, né? Quando voltar na minha vez, eu espero estar bem mais experiente nisso, né? Com certeza. Agradeço a todos que acompanharam esse bate-papo nosso, né? Essa conversa nossa, as professoras, as colegas, né? Que estavam aí acompanhando, os alunos e todo mundo que acompanhou. Agradeço a você, Juarez, por ter me convidado. Quando você me convidou, eu fiquei, meu Deus, como assim? Nunca participei, morri de vergonha. Mas foi uma experiência bem legal, e na verdade é o que nós temos para hoje, essa educação à distância, né? Então a gente tem que se adaptar a esse novo modelo, né? A esse novo modelo de interação, mesmo que não seja igualmente ao presencial, mas é um modelo, é o que nos leva nesse momento de pandemia, né? Agradeço mesmo a oportunidade, eu fiquei muito feliz, eu estava bem nervosa antes de começar, mas aos poucos fui me soltando. Espero ter abordado a temática de maneira mais ou menos adequada. Talvez o raciocínio tenha se perdido um pouco devido às quedas de internet aí, né? Mas talvez, acredito que a mensagem final foi passada, né? Essa questão de restabelecer essa unidade, né? Corpo, espírito, mente, que na verdade não há essa divisão, tudo se constitui uma unidade. Nós somos seres completos, não somos seres fragmentados. Nessa vertente que eu acredito, que eu estou estudando, e que eu acredito que nós, professores que almejamos uma formação integrada, também acreditamos nisso, que somos seres que compreendem uma totalidade, não uma fragmentação somente. Obrigada, Juarez. Obrigada, Aline. Obrigada por acompanhar a minha live. Professor, espera um pouquinho, tá? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou colocar, depois vou baixar, vou colocar lá no YouTube, no canal, né? Vocês já sabem o caminho, tá? O meu canal do YouTube que eu estou usando para esse projeto, tem uma playlist do Informando, e vai ter o formuláriozinho de avaliação lá no AVA para os alunos que estão assistindo, para os alunos que vão assistir ainda, tá? Não deixem, nós estamos nas últimas semanas de aula, então é o momento de vocês participarem. E para as próximas lives, se alguém quiser também deixar perguntas sobre o assunto, sobre a educação física, sobre o ensino integral, né? Sobre o ensino integrado, vocês podem deixar depois nos comentários lá no Facebook, porque o vídeo, daqui a pouco, o Facebook atualiza e deixa lá. Tá bom, gente? Muito obrigado, até mais. Fabiana, você me espera aí, tá bom? Tá, ok. Até mais, gente. Valeu. Tchau, gente.